Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e nós estamos aqui para mais uma live da Escola de Discípulos. Lembrando a todos vocês que todas as quarta-feiras nós estamos aqui compartilhando com vocês o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no livro de Efésios. Na verdade, nós já estamos há mais de um mês no livro de Efésios. E nós vamos hoje compartilhar com vocês algumas coisas muito fortes da parte de Deus. Terminar o que nós começamos a semana passada. Mas deixe primeiro cumprimentar os meus irmãos, amigos. Boa noite na paz de Cristo aos meus irmãos da Baixada Santista, pessoal de Cubatão, pessoal de Santos, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, São Vicente e todos os meus irmãos aí que estão juntamente comigo todas as quarta-feiras nesta live. Amém? Eu havia anunciado, havia avisado que eu ia entrar às 20h30, mas deu tempo de eu antecipar. Entre agora, são 20 horas e 17 minutos. Vamos aproveitar esses 13 minutinhos para a gente para a gente recapitular aquilo que nós já aprendemos no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5. Nós estamos no versículo 18 ao 21. E esse capítulo, do 18 ao 21, do capítulo 5, de Efésios, tem como tema o seguinte: como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, Renata? Como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o nosso Deus é grande, forte e poderoso, e Ele quer que todos os crentes tenham uma vida cheia do Espírito Santo. Então, que você abra o teu coração e que você permita que o Senhor encha o seu coração do Espírito Santo. Que toda a sua vida seja preenchida com a presença do Espírito Santo. Amém? Efésios 5, 18 ao 21, eu vou compartilhar com vocês, eu vou ler com vocês. Amém? Estou recapitulando o que nós já aprendemos e vamos ler aqui na Bíblia Efésios 5, 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então essa é a palavra que está em Efésios 5, 18 ao 21. Amém? Tá. E o tema dessa passagem aqui é como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Praticamente o tema está baseado no versículo 18. Amém? Mas encham-se do Espírito de Deus. E nós já passamos por alguns tópicos. O primeiro tópico que nós passamos foi sobre a importância da plenitude do Espírito Santo. A importância da plenitude do Espírito Santo. E nós tratamos aqui, mostramos para vocês o quanto que é importante ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? O crente cheio do Espírito Santo pode ter certeza que ele vai manifestar a vida de Deus, caráter de Cristo.
ele vai ter a força e o poder, a autoridade espiritual que ele precisa. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é parte essencial da vida cristã. É impossível você ter uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Amém? Todo cristão tem que dar valor à presença do Espírito Santo. Depois nós entramos no segundo ponto, segundo tópico. O segundo tópico falou sobre duas ordens, uma negativa e outra positiva. A negativa: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Nós tratamos da questão do alcoolismo, né? Da embriaguez, do se encher de bebida alcoólica. Nós tratamos disso, não é verdade? E depois nós tratamos sobre a ordem, né? Que era ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, uma ordem negativa e outra positiva. Amém? A ordem negativa é não embriaguei-vos com vinho. A ordem positiva é enchei-vos do Espírito. Nós tratamos disso aqui no segundo ponto. No terceiro ponto, nós falamos sobre os benefícios do enchimento do Espírito Santo. Amém? Foi muito edificante, né? Falar dos benefícios do Espírito Santo foi algo muito edificante. Nós aprendemos algumas coisas interessantes. Amém? Falamos dos 4 benefícios da vida cheia do Espírito Santo. Amém? O primeiro benefício, comunhão. Amém? É impossível, amém, ser cheio do Espírito Santo e não ter comunhão com o corpo de Cristo. E não ser igreja, né? Quem se enche do Espírito se torna igreja. Tem a vida no corpo, tem a vida na igreja. Segundo resultado, a adoração. A adoração, né? Então, o segundo resultado é a adoração. Amém? Todo o seu serviço, toda a prestação de culto a Deus, amém, envolve a adoração. Um crente cheio do Espírito adora. Um crente cheio do Espírito serve. Um crente cheio do Espírito presta culto ao Senhor. Amém? O terceiro resultado é a gratidão. Não tem como, né? Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo e você não tenha gratidão no seu coração. Bem, é muito importante você ter uma vida em gratidão. O quarto resultado de uma vida cheia do Espírito é submissão. Bem, aí vem a submissão a Deus, submissão à igreja, submissão aos pais, submissão, amém, aleluia. É interessante que para haver submissão tem que haver reconhecimento de autoridade, né? E em cada ambiente, em cada situação, em cada lugar, aonde você for, tem uma autoridade, né? E essa autoridade você deve submissão. Bem, por exemplo, existe autoridade no teu trabalho. Aquele que exerce a autoridade do teu trabalho é a tua chefia, né? Então, você tem, em matéria de trabalho, em matéria do que você foi contratado para fazer, você deve submissão ao teu chefe no trabalho. Amém? Então, a submissão é o quarto resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, nós tivemos aqui, primeiro resultado, a comunhão. Primeiro resultado, a comunhão. Segundo resultado, a adoração. Adoração. Terceiro resultado, gratidão. E quarto resultado, submissão. Submissão. Amém? Depois nós entramos no seguinte ponto que nós entramos, né? As duas perguntas que devem ser feitas, de onde vem a autoridade e como essa autoridade tem que ser exercida, amém? Aí eu falei que a autoridade ela vem de Deus, né?
E ela tem que ser exercida de uma maneira, amém? De uma maneira que não seja egoísta, amém? Mas altruísta, não é verdade? Então a autoridade tem que pensar no próximo, tá? Então nós tratamos da questão da autoridade, que foi o último ponto do terceiro tópico. Aí nós entramos no quarto tópico. O quarto tópico é os imperativos do enchimento do Espírito Santo. Quer dizer, a forma verbal que é exposto essa passagem de enchei-vos do Espírito. Amém? A forma exata do verbo no grego é plerouste, e é sugestiva isso por várias razões, quer dizer, existem várias maneiras de você entender, amém? O verbo perouste, que fala sobre enchei-vos do Espírito. E nós tratamos do primeiro verbo, é o verbo no modo imperativo, enchei-vos, amém? Enchei-vos. Né? Aí eu vou repetir tudo aquilo que nós comentamos a semana passada para deixar vocês a par, tá? Não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento do Espírito, ou seja, um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito é obrigatório, não opcional. É obrigação de todo crente ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é obrigatório, não opcional. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Como é que você pode dizer que tem uma vida com Jesus, amém? Se você não tem uma vida cheia do Espírito. Se você não for cheio do Espírito, você vai ser cheio da carne, amém? E quem anda na carne anda no pecado, né? Tá? Aí eu contei aqui o testemunho do Billy Graham, né? Certa feita, um diácono da Igreja Batista do Sul, dos Estados Unidos, procurou Billy Graham para falar acerca da necessidade de disciplinar um diácono por causa de embriaguez. O evangelista veterano, Billy Graham, perguntou se algum diácono daquela igreja já havia sido disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quer dizer, não adianta você denunciar que o diácono está embriagado, amém? Se você não ensinar que eles têm que ter uma vida cheia do Espírito, amém? Se não confrontar, amém? E ensinar que se não tiver uma vida cheia do Espírito, o que vai dominar é o pecado. Né? Então, se tivesse ensinado, amém? Que o crente tem que ter uma vida cheia do Espírito, senão ele vai ter uma vida na carne, cheia da natureza pecaminosa, ele vai andar no pecado, aí, meu querido, não adianta nada. Então, aquele diácono estava embriagado porque ele estava na carne. Se tivesse sido confrontado a andar cheio do Espírito Santo, não estaria andando na carne. Achei muito interessante essa passagem. Amém? A ordem para ser cheio do Espírito é válida para todos os cristãos, em qualquer época, em qualquer lugar. Não há exceções. A conclusão lógica é que, se recebermos a ordem de ser cheio do Espírito, estamos pecando se não formos. E o fato de não estarmos cheios dele é um dos maiores pecados contra o Espírito Santo. Quer dizer, amém? Você nega o Espírito Santo, você rejeita o Espírito Santo, você abafa a ação do Espírito Santo, então você automaticamente corre o risco de pecar contra o Espírito Santo. Uma das orações do grande reavivamento no país de Gales foi esta: enche-me, Espírito, mais que cheio quer estar, eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Amém? Aleluia. Então, nós tratamos desse assunto aqui, né? O modo imperativo, verbo imperativo, enchei-vos. Amém? Você tem que se encher do Espírito Santo. Se você é um crente de verdade, você tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. É uma ordenança. Amém? Então, esse foi o primeiro verbo, tá? E esse verbo está no modo imperativo. Então, esse é o quarto tópico. Os imperativos
do enchimento do Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar, amém, dentro desse tópico, né, o segundo verbo. O segundo verbo, tá? É o verbo que está no plural. O verbo que está no plural. Bem, pessoal, são 20 horas e 30 minutos. Amém? Eu vou entrar na lição de hoje. Até agora eu estava só estava recapitulando, aproveitando os minutos que eu adiantei. Estava recapitulando e agora eu vou entrar na lição de hoje. Mas antes, eu quero deixar meu boa noite para a Ana Rocha, né, a Ana do Machado, aí, a família, que Deus abençoe poderosamente. O Sérgio Santos, a missionária Edileuza, o presbítero Rogério, amém? Daí o meu boa noite para os meus irmãos que já se aproximaram aqui da nossa live. Que Deus derrame muitas bênçãos e muita graça. Amém? Aleluia. O pessoal está se aproximando, 8h31. Eu vou dar mais 3 minutinhos para o pessoal já chegar, tomar minha aguinha, amém? E dizer que nós vamos entrar na lição de hoje. A lição de hoje não é muito longa, pessoal. A lição de hoje é curta, né? Então, a lição de hoje é bem curtinha. Não tem muita coisa na lição de hoje, não. Tem só três pontinhos para nós tratar aqui. E é pontinhos curtos, amém? Então, deixa eu dar uma esperadinha no pessoal, que o pessoal deve estar atrasado, porque eu falei que eu ia entrar mais tarde. Meus irmãos, Jesus é bom, o resto é conversa fiada. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, Deus trabalha direitinho. Boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite a todos os meus irmãos aí que já estão chegando, né? São 20 horas e 33 minutos. Eu vou começar a lição aqui, amém? Vou começar. Segundo ponto, diz assim: o verbo está na forma plural. O verbo está na forma plural. Boa noite, Adélcio. Adélcio Magalhães, boa noite aí, da paz de Cristo. Amém? Boa noite para a família toda aí, em nome de Jesus. O verbo está no plural, enchei-vos. Olha, enchei-vos, não é uma pessoa só não. Bem, é toda a igreja, todos os membros da igreja têm que ter uma vida cheia do Espírito, tá certo? Tá? Então essa ordem é endereçada à totalidade da comunidade cristã. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado, ninguém deve ficar bêbado, amém? Tá? Mas todos nós, porém, devemos encher-nos do Espírito Santo. Tá? Então a ordem, amém, ela tem esses 2 pontozinhos aqui. Primeiro, ninguém fique bêbado, ninguém se embriague. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos se encham do Espírito Santo. Todos se encham do Espírito Santo. Aleluia. Boa noite, Gilson. Boa noite, Ana Magalhães. Deus abençoe vocês aí. Vamos lá. Continuando. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio elitista, mas sim uma possibilidade para todo o povo de Deus. Quer dizer, não é para uma pessoa só. Amém? Ser cheio do Espírito não é para uma pessoa só. Não é só um que vai merecer. Amém? Ser cheio do Espírito é para todos. Todos têm esse direito. E todos devem buscar uma vida cheia do Espírito. Tá certo? Joel 2, 28 e 29. Amém. Diz assim: Curtis Vaughan
diz que a experiência da plenitude do Espírito Santo não deve ser encarada como excepcional, nem como prerrogativa de alguns poucos privilegiados. Não é não, amém? É para todos. Todos têm o direito de ser cheios do Espírito. Nas palavras do profeta Joel, a promessa do derramamento do Espírito rompe as barreiras social, etária e sexual. Amém? Quer dizer, qualquer pessoa que crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo, crê no Cristo ressuscitado, amém? Qualquer pessoa salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, passou pela cruz, tem o direito de ser cheia do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29, diz assim: o Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Amém? Aleluia. Tá? A forma que Joel usou para mostrar, amém, que a vida cheia do Espírito Santo é para todos, foi essa aqui, ó. Ele usou a expressão, amém, de vários grupos que tem dentro da igreja, né? Primeiro ele fala sobre todas as pessoas. Depois ele coloca assim de forma particular: filhos, filhas, velhos, quer dizer, pais, mães, avós, né? Netos, bisnetos e assim por diante. Moço, né? Aí da questão social: escravo, livre, amém? Qualquer um, amém? Qualquer pessoa tem o direito de ser cheio do Espírito. Agora eu acho interessante a forma que Joel embute aqui, ele embute aqui os resultados de uma vida cheia do Espírito. Amém? Olha como o Espírito se manifesta na vida de uma pessoa que se enche dele, né? Aqui diz, ó: os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Encorajamento, ousadia, intrepidez para pregar o Evangelho. Isso é resultado de uma vida cheia do Espírito. Amém? Aí fala: os velhos sonharão. Sonhos, o Espírito Santo traz em forma de revelação sonhos. Amém? Dá sonhos. Moços terão visões. Os moços terão visões. Tá certo? Tá? Aleluia. E é muito interessante a maneira que ele diz como o Espírito Santo vem para nos encher, né? Ele vem como a chuva vem, derramando, né? Então derrama, amém? O Espírito Santo vem derramando, vem como águas que se derramam na vida de uma pessoa, amém? É como se você saísse na chuva e a chuva fosse derramada sobre você. Amém? Muito interessante, eu acho muito interessante essa maneira de Deus tratar com a gente, né? De Deus falar com a gente. Vamos lá, pessoal, vamos falar mais um pouco aqui. Então, em segundo lugar, o verbo está na forma plural. Em terceiro lugar, o verbo está na forma, ou seja, o verbo está na voz passiva. O verbo está na voz passiva, tá? O sentido é: deixai o Espírito encher-vos. Essa expressão pode ser parafraseada assim: deixe que o Santo que os selou e os santificou envolva-os e possua-os de tal forma que vocês sejam como vasos imergidos
em sua corrente pura. E depois, entregando o coração sem reservas a ele. Vocês sejam vasos imersos, mas abertos neles e cheios nele. Quando ele recebe continuamente, ocupa continuamente e consagra todas as partes da natureza de vocês, todos os departamentos da vida de vocês. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quer dizer, deixa que o Espírito Santo, aquele que selou vocês, aquele que santificou vocês, amém? Envolva a vida de vocês. Quer dizer, seja envolvido pelo Espírito Santo. Isso é ter uma vida cheia do Espírito. É ser envolvido pelo Espírito. Deixa que ele possua a vida de vocês. Deixa que ele faça fluir na vida de vocês os hábitos, os costumes de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro cristão, alguém alinhado com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Quer dizer, em outras palavras também, entregando o coração sem reservas a ele. Quer dizer, entrega toda a sua vida em submissão ao Espírito Santo, para que ele encha cada parte do teu corpo com a presença dele. Amém? Aleluia. Que saia dos teus poros, amém, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Amém? Que todo o teu comportamento seja preenchido pelo Espírito Santo. Amém? É uma coisa gloriosa, pessoal. É uma coisa gloriosa e grandiosa. Amém? Uma vida cheia do Espírito Santo. Ninguém pode encher a si mesmo do Espírito. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito. Amém? Ai. Querido, eu falo do que eu já participei, tá? Quando era menino, no meu ministério, ainda novo, no ministério, a gente aprendeu uns hábitos, uns costumes, que eu vejo muito hoje ainda nesse meio neopentecostal e pentecostal também, tá? Que é botar a mão na cabeça do povo e soprar para o povo cair. Amém? Pessoal, não tem nada a ver. Amém? Ninguém tem o poder de, pelo sopro, amém, fazer a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Tá? Quem soprou e encheu as pessoas do Espírito Santo foi Jesus. Amém? E foi uma única vez que ele fez isso. Tá? Então, amado, esse costume, esse hábito, isso é uma invencionice humana. Falo porque eu já participei disso. Falo porque eu já vivenciei isso. Quando era menino, quando era criança da fé, amém, criança ministerial, tá? A gente aplicava isso. Com o tempo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, amém? Vai se tornando alguém mais maduro e vai tendo um entendimento melhor. Eu vou dizer que isso é meninice, que ficar pegando na cabeça do povo e assoprando, isso é meninice, isso não traz resultado nenhum, tá? Não traz resultado nenhum, tá certo? Na verdade, o crente tem que ter a sua própria experiência com o Espírito Santo. O crente precisa aprender, sim, a ser habilitado pelo Espírito Santo. O crente precisa aprender a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, eu vou ser sincero com você. Eu posso até, por imposição de mãos, pedir para o Espírito Santo te encher. Pedir para Jesus encher você do Espírito Santo. Porque imposição de mãos é bíblico. Mas soprar, amém? Impor e soprar, isso não é bíblico. Amém? Isso é invencionice. Tá certo? Isso é invencionice. Outra coisa, pessoal. Outra coisa. Amém? Não deixa qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Amém? Tua cabeça é a parte central da tua vida. É por aí que passa, amém? Passa toda a tua vida. Tua vida passa pela tua cabeça. Para que a morte possa ser atestada,
O teu cérebro tem que ser o último a parar. Amém? O teu cérebro tem que parar. Entendeu? Então, para você ver como a tua cabeça, amém, é onde está o centro da tua vida. Tá? Então não deixa qualquer um colocar a mão na tua cabeça. Não permita isso na tua vida. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Tá? Às vezes você não sabe como é que está a vida da pessoa e a pessoa está colocando a mão na tua cabeça. Né? Uma coisa é o pastor que tem autoridade, amém? Outra coisa é o presbítero da igreja local, a missionária da igreja local, que são pessoas, amém, que têm a responsabilidade, junto com o pastor, de abençoar o povo, tá? Mas você vai fazer uma visita numa outra igreja, vai num culto de célula, perto da tua casa aí, qualquer coisa desse tipo, amém? E vai deixando qualquer um colocar a mão na tua cabeça, depois não reclama, amém? Porque que você atrai coisa ruim para a tua vida, tá? Então tome muita conta, amém, da tua vida espiritual. Vamos lá. O sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos, mais o quanto mais o Espírito tem de nós. O quanto ele controla a nossa vida. Ser cheio do Espírito olha aqui, ó, achei interessante essa definição do que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é não o entristecer, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, influência e poder. Aleluia! Achei isso aqui muito interessante. Tá? A definição de uma vida cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito é não entristecer, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, influência e poder. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Esse é o terceiro ponto. Então, amado, olha, achei muito, vou até repetir, ó. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Procure não entristecê-lo. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Procure não anulá-lo. Procure não anular a ação dele. Procure não apagar a ação do Espírito. Tá? Quer ter uma vida cheia do Espírito? Se submeta-se a ele, a sua autoridade. Quer ter uma vida cheia do Espírito? Deixe que ele te influencie. Quer ter uma vida cheia do Espírito? Amém? Aleluia. Permita que o poder dele te controle. Amém? E aí você vai experimentar uma vida cheia do Espírito. Não. No banheiro. Fecha. Então vamos lá. Quarto ponto, pessoal. Vamos para o quarto ponto. Quarto ponto. O verbo está no tempo presente contínuo. Amém? Então nós já aprendemos. Amém? Sobre os imperativos do enchimento do Espírito. Que o primeiro ponto. O verbo está no modo imperativo. Segundo ponto. O verbo está na forma plural. Terceiro ponto. O verbo está na voz passiva. Na voz passiva. Quarto lugar. O verbo está no tempo presente contínuo. O verbo está no tempo presente contínuo. Tá certo? Então vamos lá. No grego, há dois tipos de imperativo. Primeiro, aoristo, que descreve uma ação única. Exemplo, em João 2,7, Jesus disse: enchei-vos de água as talhas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Enchei-vos de água as talhas. É como se você fosse uma talha vazia, amém? Onde
o Senhor te encheu do Espírito dele. É assim mesmo que nós se tornamos quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, nós se apresentamos a ele, amém? Como um vaso velho, um vaso cheio de pecado, amém? Então o que Deus faz? Deus vai lá, amém? Desfaz esse vaso e constrói um vaso novo, amém? Constrói um vaso novo. E esse vaso novo está vazio. E ali ele coloca o Espírito Santo, amém? Nesse vaso. Nós somos esse vaso vazio que Jesus colocou a presença do Espírito Santo. A princípio, a presença do Espírito Santo, amém? Agiu na nossa vida, trazendo sobre nós uma nova natureza, amém? A natureza de Deus, que tem que prevalecer na nossa vida, tá? E depois da sequência, amém? Essa nova natureza nos conduz, amém? Pela vida, a alcançar a vida verdadeira, a vida plena, amém? Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida abundante, amém? O resultado é quando você começa a ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Uma vida cheia do Espírito Santo vai fazer que você seja como uma talha, amém? Como um vaso que era vazio e ficou cheio de água, amém? A diferença é que não é água, é o Espírito Santo, tá? O imperativo é aoristo. Aoristo, visto que as talhas deviam ser enchidas uma só vez. Presente, contínuo, amém? Descreve uma ação contínua. Em Efésios 5,18, quando Paulo nos diz, enchei-vos do Espírito, é imperativo presente, o que subentende que devemos continuar a nos encher. Amém? Tá? Significa que nós temos que estar sempre em manutenção. Tá? Por quê? Porque nós, na medida que nós se enchemos do Espírito, nós também se esvaziamos. Amém? Os desgastes das provações, as lutas, amém? Vai nos desgastando, tá? E a gente vai também precisando se encher do Espírito. Então, assim como um copo, assim como uma vasilha, que na medida que você vai, amém? Você vai usando o líquido que está dentro, tá? Eu tenho aqui de barro aqui, o filtro de barro, né? Então, na medida que vai tomando a água ali, vai pegando a água, você vai enchendo de água aqui, amém? Tá? Toma a água, esvazia o copo, vai para o filtro, amém? Do mesmo jeito que o copo esvazia quando eu bebo, tá? E do mesmo jeito é o filtro que esvazia quando eu pego a água lá. Então, tem que estar sempre enchendo o filtro com a água e sempre enchendo o copo com a água, e assim como eu também tenho que estar sempre tomando água, amém? Porque senão fico desidratado, tá certo? Aleluia. Isso significa que o crente precisa diariamente, amém? Buscar a sua porção do Espírito Santo, amém? Aquilo que o Espírito Santo tem preparado para você. A Bíblia chama de azeite, amém? O óleo da unção, o azeite. O crente precisa buscar o azeite continuamente, amém? Aleluia. Eu já vou falar a respeito disso no modo mais claro. Deixa eu terminar aqui, porque aqui é a última parte dessa lição. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária de enchimento. Amém? Aleluia. E aí eu vou usar uma ilustração e depois eu vou para um outro texto bíblico que vai mostrar para nós o que é, amém?
tá? Essa necessidade diária de se encher do Espírito Santo. Vamos lá. Assim como o carro precisa do combustível para a combustão, e assim ele possa ser impulsionado, amém, e andar, né? Bota a gasolina com o atrito e o oxigênio, né? O oxigênio, a gasolina e o atrito forma combustão. A combustão, amém, faz o motor girar. E o motor é a força do carro, amém? Aí o carro anda. Assim também é a vida cheia do Espírito. O Espírito tem a função de gasolina, amém? Aleluia. Você se enche do Espírito, tá? A tua vida de fé, amém? É o teu oxigênio, é a palavra, é a vida de oração, tá? Todos esses ingredientes vai fazer a combustão, tá? Para que você tenha força, amém? Para avançar, para evangelizar, pregar, testemunhar, viver a tua vida e assim por diante, tá? Então você precisa do combustível, você precisa do óleo, você precisa do azeite, você precisa do Espírito Santo, amém? Tá? Assim é o cristão, precisa estar sempre se enchendo do Espírito para poder viver a vida de Cristo. O crente cheio do Espírito é movido pela paz, pela alegria, pela coragem, amém? O encorajamento, né? Pelo impulso, a intrepidez, tá? Aleluia. Oh, glória. Que somente o poder do Espírito pode conceder ao crente. Amém? Só o poder do Espírito, amém, pode conceder ao crente. Paz, alegria, coragem, amém, intrepidez, impulso para a vida cristã, só o poder do Espírito na vida dele para levar ele a esse impulsionamento. Amém? Eu quero compartilhar com vocês agora Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1. Amém? Vamos ler praticamente todo esse capítulo 4 aqui, tá? Amém? Aproveitar que eu estou com o tempo aqui. E vou aproveitar esse momento e vamos ler aqui, ó. Pedro e João estavam falando ao povo. Atos 4:1. Pedro e João estavam falando ao povo. Amém? Pregando o evangelho. Olha aí, olha a intrepidez. Falando a palavra de Deus. Quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus, chegou a autoridade. Amém? O chefe da guarda do templo tinha autoridade até para prender eles, se fosse o caso. Tá? Amém? Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. E isso provava que os mortos vão ressuscitar. Isso para o saduceu era uma coisa de doido. Amém? Dizer que alguém podia ressuscitar, por isso que amém, se ajuntou alguns saduceus. Fora o guarda do templo, também se ajuntou alguns saduceus porque estavam contrariados com a mensagem dos apóstolos que dizia que Jesus estava ressuscitado. Então prenderam os dois. Eu falei que eles tinham autoridade? Eles tinham autoridade. Eles então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficar lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Amém? Quem é que fica feliz em ser preso? Amém? Quem é que vai ficar alegre em ser preso? Não. Amém? Quando você fica aprisionado, naturalmente a tua emoção vai para baixo. A tua emoção vai ficar triste. Amém? Angustiado. Amém? Até vai ser desgastado. Você vai perder a força. Você vai ter desgaste emocional. Tá? A não ser que aconteça um milagre de um enchimento do Espírito especial para você na cadeia. Que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles começaram a cantar e louvar o Senhor. Vamos lá. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram.
E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Foi feito um conselho para tratar desse assunto de Pedro e João. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, ou sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Quer dizer, foi formado o conselho para ouvir Pedro e João. Amém? Mais desgaste. Então eles estavam sendo desgastados. Eles tinham acabado de receber o batismo com o Espírito Santo, estavam cheios de Espírito, estavam pregando com intrepidez a palavra de Deus, estavam ensinando acerca da ressurreição, e aí são presos. Amém? Aí começa todo o desgaste. Então Pedro, olha aqui, ainda tinha recursos, ó. Ele ainda tinha recursos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão me perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado, porque tinha acabado de curar um paralítico que ficava na subida da porta do templo, tá? Amém? E havia esse questionamento. Então, fora a pregação que eles estavam pregando a ressurreição, tinha também essa situação que eles haviam curado um paralítico na porta do templo, tá? Pois então, os senhores e todo o povo de Israel, fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Amém? Então veja o detalhe que Pedro está cheio do Espírito. Preste bem atenção. Jesus é aquele de que as Escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Tá? Aí ele começou a pregar o evangelho para os membros do conselho. Tá? Os membros do conselho superior, versículo 13, tá? Ficaram admirados, olha aqui, ó, com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que era um homem simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vocês estão vendo o que é a vida cheia do Espírito? Isso aqui é uma vida cheia do Espírito. Amém? Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Era testemunha viva da cura. E em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Tá. Aí perguntaram um para o outro o que nós vamos fazer com esses homens e tal. Tá? E aí o que eles falaram para Pedro e para João? Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Aleluia. Não toque mais no nome de Jesus. Tá? Era proibido de falar do nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: o Senhor mesmo julgue diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, o testemunho, amém? Visto, testemunho visual, aí o conselheiro e ouvido, amém? Visto e ouvido, amém? Testemunho em duas maneiras, né? Pela visão e pelo ouvir, tá? Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Amém? Aí olha o que Pedro e João vai fazer. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isto, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe nele.
O que eles fizeram? Foram adorar a Deus por meio da oração. Amém? A oração como parte da adoração. Versículo 25. Tu falaste por meio do Espírito Santo do nosso antepassado, Davi, teu servo, quando ele disse, porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam, os seus governantes. Amém? Aí vocês podem ler o versículo 27, vocês podem o 28, pode ler o 29, o 30, amém? Tá? Aí eles pedem, né? Estende a mão, o 30, estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Amém? Tá? Ele já havia pedido isso aqui, ó, no versículo 29. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Fortalece a nossa fé. Amém? Amém? Fortalece a nossa confiança. Amém? É uma das funções do Espírito Santo quando nos enche. Amém? Fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, tá? Nos encorajar para pregar a palavra de Deus. Também uma das funções do Espírito é fazer com que os dons de milagre se manifestam por meio da cura, amém? De milagres, maravilhas. Olha, o versículo 29 e o 30 eu destaco, e você leia depois, amém? Com mais calma. 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Eles não estavam desgastados. Amém? Eles não tinham passado por uma aflição. Eles não estavam sob ameaça. Tá? Quer dizer o quê? Que a gasolina abaixou. Amém? Tá? Aquele enchimento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecoste, do dia do Pentecoste até esse dia aqui, amém? Tá? Passou os dias, tá certo? Eles começaram a ter desgaste. Quer dizer, a gasolina foi baixando. Eles andaram o percurso, tá? Amém? Já não estavam com a mesma porção do Espírito Santo que eles tinham lá atrás. O que eles fizeram? Foram se encher do Espírito. Amém? Nesta reunião de adoração, amém? Aleluia. Eles vão se encher do Espírito, tá? E eles começam a se encher do Espírito por meio da oração. Amém? E olha o resultado de uma vida de oração. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória! Depois tem o 32, amém? Que tem mais resultado aqui, né? Todos que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. A igreja cheia do Espírito aqui, ó. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. Não havia mesquinhez, não havia egoísmo. Crente cheio do Espírito Santo reparte. Amém? Aleluia. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Não mandaram, não avisaram eles para parar. Amém? Mas agora, querido, eles haviam sido o quê? Renovados. Amém? Foi colocado azeite novo dentro deles. Eles se encheram novamente de azeite. Estavam com azeite até o talo, até a boca. Amém? E voltaram a pregar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Amém? Aleluia. E aí tem o 34, 35, mostra os outros resultados. Pessoal, vale a pena ter uma vida cheia do Espírito. Está aqui, amém? Eles
tiveram o enchimento do Espírito no dia do Pentecoste, amém? Passou-se alguns dias, se esvaziaram, amém? E foram recarregar, amém? A vida cheia do Espírito, se recarregar com a porção do Espírito Santo num culto, amém? De adoração, num culto de oração, num culto de busca, amém? Aleluia. Como é bom quando a gente reserva um dia de culto para adorar, buscar a presença de Deus. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, meu amado, você tem que ter esse viver diário. Você tem que, toda oração tua, você não pode esquecer, Senhor, me encha do Espírito Santo. Encha a minha vida do Espírito Santo. Me reveste do teu poder. Tá certo? Toda oração, todo dia, vai fazer a tua oração, amém? A tua oração diária, coloca na tua oração diária. Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre você, poder sobre tua vida, força espiritual sobre tua vida, e você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Que Deus vai encher teu coração da sua graça e do seu amor. Amém, pastor Renata? Amém, glória a Deus. Quer fazer uma oração para encerrar? Vamos. Pastor Renata vai fazer uma oração para encerrar esse momento. Oremos, né, irmãos? Vamos despedir? Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta live, Deus amado, por esta oportunidade, Deus querido, de podermos, Deus amado, estar aqui mais uma vez, Senhor, aprendendo o ensino da Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando o pastor Valmir, fortalecendo a vida dele a cada dia, dando graça, dando sabedoria, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor. Abençoa também cada irmão que participou desta live, que participou deste estudo. Senhor, abençoa cada um. Fortaleça cada irmão, guarda, Senhor. Nos dê uma noite de sono, de paz, de tranquilidade. Pai querido, te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, a semana que vem o assunto é como trazer uma vida cheia do Espírito Santo para dentro da sua casa. Amém? A família cheia do Espírito Santo. Então, amém? A presença do Espírito Santo dentro de casa. A bênção de Deus, a função de cada membro da família. É muito importante e muito interessante esse assunto da semana que vem. Então, a semana que vem é a família, amém? Ou a casa cheia do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. E Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, pessoal de Santos. Não esquece amanhã, hein? Amanhã é feriado, mas amanhã tem escola de discípulo presencial aqui em Santos. Tchau, pessoal. Deus abençoe.